Então, galera, agora nós vamos começar falando da função afim, tudo bem? Então, como é que é a função afim, galera? A função afim, ela também é chamada de função do primeiro grau. Correto? Então, qual é o formato dela, galera? O formato dela é o seguinte, ó. O formato dela é f de x, que vai ser igual a vezes x somado com b. Correto? Onde esse b aqui, ele é chamado de coeficiente linear. E esse a aqui, galera, nós vamos chamar de coeficiente angular. Então, galera, qual é a diferença entre coeficiente linear e coeficiente angular? O coeficiente linear, galera, é o ponto onde ele toca, né? Onde ele passa pelo eixo y do gráfico. Daqui a pouco nós vamos ver isso que você vai entender melhor. Só pensa isso. O coeficiente linear é o ponto onde ele passa dentro do gráfico. O coeficiente angular, galera, o coeficiente angular, no caso, seria o seguinte: seria o ângulo com a horizontal que aquele gráfico, aquela reta daquele gráfico está fazendo ali. Mas, professor, que reta? A reta é o seguinte, galera, é o gráfico da função afim, né? Mas antes de falar disso em específico, vamos lembrar do domínio. Galera, até agora, nós vimos que domínio era o seguinte, era o valor à esquerda naquele conjunto. Agora, quando eu não estou dando o conjunto em si, o domínio você pode usar como os valores de x que essa função pode assumir. Tudo ok? Então, você vai usar os valores de x que essa função aqui pode assumir. Certo? Então, a primeira coisa que você deve saber aí. Tudo bem? Então, o domínio dessa função, ela aceita qualquer valor real. Então, o domínio dessa função aqui são todos os reais. Tudo certo? Galera, primeira coisa que você tem que saber sobre a função afim. O gráfico dela vai ser o quê? Vai ser uma reta, tudo bem? Uma reta crescente, diferente da função constante. A função constante é uma reta horizontal. Se ela for positiva, né, vai ser o quê? Vai ser no positivo, né? Por exemplo, pensa comigo aqui, ó. F de x igual a um c, né? O gráfico pode ser mais ou menos assim, ó. Aqui será o x, aqui será o y. Ele pode estar aqui. Isso se o c for maior que zero. Ou seja, se é uma função constante, ela vai estar sempre assim. Tudo bem? Agora, se o c for menor que zero, ele pode estar da seguinte forma. Se liga, ó, mais ou menos assim, ó. Ou seja, isso aqui quer dizer que o c é menor que zero. Já a função afim, ou do primeiro grau, que é a mesma coisa, que diz o quê? Ela diz o que? Formato f de x igual a x mais b, o gráfico vai ser uma reta crescente ou decrescente. Ou seja, o gráfico da função afim vai ser o seguinte. Então, pessoal, se liga o seguinte aqui, ó. Repara que ele pode estar mais ou menos assim, ó. Né? Ou seja, isso aqui, se o A for maior que zero. E aí, galera, o B, ele vai ser esse ponto aqui, ó, onde ele corta o eixo Y. Aqui é o B. E o A, galera, ele vai ser a tangente desse ângulo aqui, ó, formado com a horizontal. Vou chamar esse ângulo aqui de θ. Então, eu posso dizer o quê? Que o A, nesse caso, é igual a tangente, né, do θ. Ou seja, é a tangente desse ângulo formado com a horizontal aqui, ó. Tá vendo? Eu peguei ela e coloquei aqui, como se tivesse feito isso. Tudo certo? A tangente desse cara aqui, que nós podemos calcular como cateto oposto, ou seja, chamar isso aqui de ΔY, né, dividido pelo cateto adjacente. Isso aqui em x eu vou chamar de ΔX. Isso aqui é o A, que é a tangente de θ. Se ela é positiva, a reta vai estar crescente. Agora vamos ver então quando ela é negativa. Então, x, y. Agora o gráfico pode estar mais ou menos assim, ó. O que isso aqui quer dizer, galera?
quer dizer que esse ponto onde ele cruza o eixo Y aqui é o nosso B, né? Agora eu vou pegar com a horizontal aqui, ó. Eu vou pegar e vou traçar uma reta aqui com a horizontal. O ângulo dessa reta com essa horizontal, que é o nosso θ aqui, correto? A tangente desse ângulo θ, né? Ela vai ser igual ao A, né? Que é a mesma coisa o que? Tangente cateto oposto, que eu vou chamar de ΔY, sobre cateto adjacente, que eu vou chamar de ΔX. E o que eu tenho que saber além disso, galera? Eu tenho que saber que quando estamos nos tratando de uma função, no caso com gráfico reta decrescente, né? No caso seria o que? A função do primeiro grau ou função afim. Você vai perceber que esse A aqui, ele vai ser maior que zero, ok? Agora que nós já vimos isso, galera, já vimos domínio, já vimos gráfico, vamos falar agora da função do segundo grau ou função quadrática. Vamos lá? Então vem comigo. Então, pessoal, o que seria a função quadrática? A função quadrática seria a seguinte, se liga comigo, ó, f de x, que vai ser igual a A vezes x ao quadrado, mais B vezes x, mais C. O que é cada um, galera? Vamos analisar aqui. O C, no caso, seria o termo independente. O B é o termo que acompanha x. O A, galera, é o termo que acompanha x quadrado. Então, galera, sabendo disso aqui, né? Isso aqui, no caso, seria a função, né? No caso, quadrática, a função do segundo grau. Show de bola? Agora que nós sabemos disso, vamos analisar alguns termos importantes dessa função. A primeira coisa que nós vamos analisar é o domínio. E qual é o domínio dessa função, galera? Se liga comigo que essa função aqui, ó, ela aceita qualquer valor no campo dos reais. Então, o domínio dela são todos os reais. Então, vamos pôr aqui? Então, vem. Agora, sabendo disso, galera, nós vamos trabalhar de como achar o gráfico, né, dessa função quadrática aí. Vamos lá? Então, vamos começar aqui. Antes de acharmos ele, então, vamos entender como é que nós resolvemos essa função. Então, vamos lá? Então, se liga. Então, galera, existem duas formas para resolvê-la. A primeira, né, forma que nós vamos fazer aqui é usando delta e Bhaskara, ou seja, o discriminante delta, né? Então, como é que nós vamos resolver isso aqui? Se nós pegarmos essa função aqui e nós igualarmos a zero, vai virar uma equação, ou seja, vai ficar o quê? Ax ao quadrado mais bx mais c, que é igual a zero. Então, nós vamos começar calculando o delta, onde o delta seria um discriminante e seria o quê? O b dessa equação elevado ao quadrado menos o 4 que multiplica o a que multiplica o c, ok? Agora vamos para o Bhaskara. O Bhaskara é o seguinte, x, né, que é a variável, igual menos o b dessa equação, mais ou menos a raiz quadrada do delta, né? Isso aqui tudo dividido por 2 vezes o a. Isso aqui, no caso, ele resolve o que? A equação. A equação é nada mais, nada menos do que o zero da função. Ok? Então, isso aqui é o zero da função. Agora que nós sabemos disso, vimos a função, vimos o zero da função, lá do primeiro grau você vai jogar a letra para um lado e o número para o outro. Além disso aqui, agora nós vamos ver a forma de achar o gráfico dessa função do segundo grau aqui, para a gente poder fechar a parte dela. Vamos lá comigo? Então, vem aqui, ó. Então, galera, para podermos esboçar esse gráfico aqui, nós temos 7 passos. Então, qual vai ser o primeiro passo, galera? O primeiro passo é você encontrar A, B e C. Então, vamos pôr isso aqui. Ok? Agora, o segundo passo é você estudar a concavidade, né, do gráfico da função quadrática. Nós vimos que o gráfico da função afim, galera, é uma reta. Se o A fosse positivo, era uma reta crescente. Se o A fosse negativo, era uma reta decrescente. E naquele caso em específico, seria a tangente de θ. Aqui já é diferente. Aqui o gráfico da função quadrática será o quê?
uma parábola. Ou seja, como é que vai ser essa parábola? Essa parábola ela vai ser mais ou menos assim, ó. Repara comigo, ó. Ela vai ser a parábola, ó, com cavidade voltada para cima. Se isso aqui acontecer, o a daquela equação, daquela função, né, é positivo. E ó, uma outra coisa que eu não tinha falado. A função do segundo grau, ela pode ter o b sendo zero e o c sendo zero. Mas o a não pode zerar não. Por quê? Porque se o a zerar, vai ficar o quê? Vai ficar bx mais c, o que vai virar uma função afim. Correto? Então o b e o c podem zerar à vontade, os dois ao mesmo tempo, também pode. Mas o a nunca pode ser zero, tem que ser qualquer real diferente de zero. Valeu? Então, lembrando aqui, ó, parábola com cavidade para cima, o a maior que zero. Agora, a parábola com cavidade para baixo, você vai perceber que o a ele vai ser menor que zero. Tudo ok? Então, lembrando disso, com cavidade para cima a maior que zero, com cavidade para baixo a menor que zero. Agora o terceiro passo, galera, vai ser o seguinte, vai ser o zero da função. Né? Como eu já disse, se você pegar a função ax² mais bx mais c igual a zero, seria o zero da função. Você resolveria como equação, né? Calculando o delta, como nós já vimos ali em cima, que é o b elevado ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e o Bhaskara, que é x igual a menos o b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o a. Tudo bem? Então, nós temos isso aqui, ó, que seria o zero da função. Ok, galera? Agora, sabendo disso, nós vamos ver, então, o x do vértice. Então, vamos lá? Então, vem comigo. Nesse quarto passo, como é que eu calculo esse x do vértice, galera? Esse x do vértice eu tenho uma expressãozinha, que é o quê? X do vértice, que é igual a menos o b sobre 2 vezes o a. Tudo certo? Mas, professor, como assim? Pensa numa parábola, galera. Se liga aqui uma parábola, ó. No momento que ela vira aqui, ó, nesse ponto mínimo da parábola aqui, ó, tá vendo? Ó, esse ponto aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser o vértice. Tudo certo? É esse ponto aqui que a partir chega a ele, muda a direção. Agora, se eu tivesse, por exemplo, uma parábola, galera, voltada com concavidade para cima, o que eu vou perceber aqui? Eu vou perceber que essa região mais alta aqui, né, essa daqui, ela é chamada de vértice. Esse vértice aqui, galera, ele vai ter uma posição no eixo x, que seria aqui para baixo, que eu vou chamar xv, e vai ter uma posição no eixo y, que eu vou chamar de yv. Ou seja, o xv é o que nós estamos vendo aqui agora, o x do vértice. E o yv é o y vértice. Mas, professor, como calculo isso? Vamos agora para o passo 5 que eu vou te ensinar agora. Então, galera, para eu poder calcular o y do vértice, vai ser o y do vértice, que é igual a menos o delta dividido por 4 vezes o a. Tudo bem? Então, menos delta sobre 4 vezes o a, você vai estar trabalhando com o y do vértice. Tudo certo? Que é essa região aqui de cima. Tá vendo? Ó? Essa região aqui. Show? Agora, por último, nós vamos falar do vértice. O que é o vértice? É um eixo de coordenadas. Vamos falar aqui? Então, vem comigo. Então, galera, o vértice, ele é composto pelo quê? Ele é composto pelo x do vértice e pelo y do vértice. Ou seja, nós podemos já colocar com as expressões dele. V igual ao x do vértice, que nós vimos anteriormente, que é menos o b dividido por 2 vezes o a, vírgula o y do vértice, que nós vimos anteriormente, que é menos o delta dividido por 4 vezes o a. Então, nós temos esse eixo de coordenadas aqui, né? Esse pontinho aqui, né? Na verdade, um ponto, onde tem o x do vértice e o y do vértice, que nós vimos ali em cima, correto? Agora, por último, é esboçar o gráfico. Como? Repara aqui, ó.
Galera, para poder esboçar o gráfico, eu vou saber que o C é onde ele corta o eixo Y aqui. Lá era o B, né, na função afim, aqui é o C. Se aqui é o C, que ele corta o eixo Y aqui, então o gráfico vai ter que passar pelo C, ok? Então, sabendo disso, ele vai passar pelo C, ele vai ter o vértice, tu vai ver o ponto de vértice dele, por exemplo, vamos supor que o C seja esse cara aqui, ó. Correto? E o vértice seja esse cara aqui, ó. E as raízes seja essa e essa. Tudo bem? O A positivo, parábola com cavidade voltada para cima. Então, o gráfico daqui seria mais ou menos isso aqui, ó. Essa parábolazinha aqui, ó. Tudo bem? E se fosse para baixo, o A fosse negativo, você faria isso aqui novamente. Então, isso aqui, galera, é a função quadrática. Tudo bem? Nenhuma dúvida, galera? Agora vamos para função modular. Fala, galera! Beleza? Professor Miranda na área. Vamos agora falar então de função. Vamos agora, galera, falar de função modular. O que é uma função modular, galera? A função modular é uma função mais ou menos da seguinte forma: f de x igual a módulo de x. Ah, toda vez que estiver dentro do módulo vai ser positivo, é verdade? Sim, é uma pura verdade. Só que você tem que perceber o seguinte: toda vez que aparecer esse símbolo módulo aqui, você vai ter que desmembrar em duas coisas. Vamos ver? Então, repara comigo aqui, ó. Repara aqui, se eu tenho esse módulo de x aqui, eu vou poder dizer que essa função vai ser x positivo se x for maior ou igual a zero, né? Ou menos x se x for menor que zero. Tudo certo? Então, toda vez que você viu esse símbolo módulo, você vai poder aplicar isso aqui. Ou seja, x se o x é maior ou igual a zero, menos x se x é menor que zero. Você está trabalhando ali com duas funções afins, na verdade, né? Uma que vai estar cortando a bissetriz, no caso, dividindo o ângulo ao meio dos quadrantes pares. A bissetriz dos quadrantes ímpares, que é o primeiro e o terceiro quadrante. E esse menos x, a bissetriz dos quadrantes pares, que é o segundo e o quarto quadrante ali. Mas só que antes disso, galera, vamos lembrar do domínio dessa função aqui. E aí, galera, qual é o domínio dessa função? Essa função ele dá os valores de x que podem ser aplicados. Esse x positivo se é maior ou igual a zero, esse menos x que é menor que zero. Então, inclui todos os reais maiores ou iguais a zero e todos os reais menores que zero. Então, vai incluir o quê? Incluindo o zero, inclui todos os reais. Então, o domínio da função modular, ela vai ser a dos reais. Bateu o símbolo módulo, tu separa nesses dois tipos aqui. Tudo certo? Agora, vamos fazer o gráfico da função modular. Então, vem comigo. Vou pegar primeiro aquela primeira, y, né? Ela pode ser x quando x é maior ou igual a zero. Vamos traçar aqui, então, a função y igual a x. Ou seja, ela vai ser mais ou menos assim, né? Ó. Essa retinha aqui, ó. Tá vendo? Então, ó, primeiro quadrante e o terceiro, bissetriz quadrantes ímpares. Ou seja, se x é igual a y, eu vou poder perceber o quê? Se o x vale 1, o y vale 1. Se o x vale 2, eu vou poder te afirmar que o y vale 2 e assim sucessivamente. Se o x vale menos 1, menos 1, menos 2, menos 2. Tudo bem? Então, essa aqui de vermelha, galera, é a função que é x, y igual a x. Ok? Agora, vamos pegar uma outra aqui, pessoal. Vamos pegar essa daqui, ó, y igual a menos x. Na verdade, ela vai ser uma situação assim, ó. Tudo bem? Se eu estou tratando de y igual a menos x, eu vou perceber o quê? Se aqui for menos 1, menos menos 1 vai dar 1. Se aqui vale menos 2, menos menos 2 vai dar 2. E por aí vai. Tudo bem? Então, galera, nós vimos que isso aqui, no caso, seria o gráfico. Só que tem um porém. Ele fala o quê? Antes de nós continuarmos, vamos lembrar que essa daqui é y igual a menos x.
Ele fala o seguinte: meu filho, é x maior ou igual a zero para y igual a x. Então, onde está sendo menor, eu vou cancelar aqui. Então, galera, se liga, se é maior ou igual, então esse aqui vermelho vai incluir nessa daqui. Agora o restante aqui é o azul. Então esse Vzinho aqui, pessoal, seria o gráfico da função. Esse aqui, porque eu peguei x maior ou igual a zero, incluindo aqui, ó, tanto que está até vermelho no zero. E aqui, quando ele tem valor menor que zero, né? Ou seja, o x assumindo valor negativo. Então esse aqui é o gráfico da função modular, ok? Agora vamos falar de outra função, galera. Vamos falar então da função raiz quadrada. Galera, o que é a função raiz quadrada? A função raiz quadrada é uma função do seguinte tipo: f dx, que é igual a raiz quadrada dx. Galera, pense o seguinte: pode ter raiz cúbica, pode ter raiz quarta, pode ter raiz quinta, pode ter raiz sexta e por aí vai. Mas se não tem nada aqui, ó, eu afirmo que é raiz quadrada, correto? Mas só que essa raiz, galera, ela tem alguns termos importantes. São eles. Vamos começar? O primeiro termo deles é o radicando, que é esse x aqui. Esse aqui, galera, que eu vou pegar aqui em cima, ó, esse de preto aqui, nós vamos chamar de radical. Esse termo aqui, galera, que eu vou pegar de vermelho, aqui, ó, nós vamos chamar de índice. Então, nós temos essas três partes aqui, galera, que faz parte da função raiz quadrada, ok? Agora que nós já sabemos disso, vamos falar sobre o domínio da função. Então, galera, o domínio da função, que eu vou chamar de f, vai ser o seguinte. Aqui já vai entrar a restrição. Não vai ser todos os reais mais. Por quê? Qualquer raiz, galera, de índice par, raiz quadrada, raiz quarta, raiz centésima e por aí vai, qualquer raiz de índice par, você vai perceber o quê? Que o domínio, ele vai ter o quê? No caso, vai pegar somente os reais maiores ou iguais a zero. Correto? Ou seja, como é que eu vou demonstrar isso aqui? Da seguinte forma: x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a zero. Tudo certo? Então, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a zero. Ou seja, menores que zero aqui não pode. Pegar a raiz de menos 1 no campo dos reais, ela não existe. Existe no campo dos complexos. Só que, como no nosso edital não está pegando isso aí, então não vamos nem tocar nesse assunto. Esquece isso. Vamos tocar no que é importante. Então, se ela está com um valor menor que zero, então ela não existe no campo dos reais. Tudo bem? Então, os valores de x que ela pode assumir aqui, né, é maiores ou iguais. Agora, sabendo disso, galera, vamos fazer o gráfico da função raiz quadrada. O gráfico vai ser mais ou menos isso aqui, ó, galera. Correto? Esse aqui, no caso, seria o gráfico da função raiz quadrada. Tudo bem? Então, vimos o domínio, nós vimos o gráfico e vimos o que é ela. Show? Agora, vamos falar um pouquinho sobre a função logarítmica, ok? Então, galera, a função logarítmica ela é a seguinte, ó. F dx, que é igual log de x na base A, por exemplo. Tudo bem? Então, isso aqui é a função logarítmica. Mas só que antes de nós sabermos ela, nós temos que saber o que? Os termos principais dela aqui. Tudo bem? Vamos lá? Esse aqui, ó, nós chamamos de base. Esse x aqui, ó, nós chamamos de logaritmando. E esse aqui, ó, esse log aqui, nós chamamos de logaritmo. Tudo bem?
Então, sabendo disso aqui, galera, você está tratando da função logarítmica. Agora que nós já sabemos disso, vamos falar do domínio dela. Então, qual é o domínio da função logarítmica, galera? O domínio da função logarítmica vai ser o seguinte, ó. Vai ser o x pertencente aos reais, tal que x é maior que zero e x é diferente de 1. Esse aqui é o domínio da função logarítmica, tudo bem? X é maior que zero e x é diferente de 1. Tudo bem? O logaritmo negativo já não existe, ok? Então, sabendo disso aqui, pessoal, vamos ver o gráfico da função logarítmica. Então, galera, o da raiz quadrada ele começa daqui, né? Eu tinha cometido um pequeno erro que eu já consertei ele aqui, ó. É mais ou menos assim. Já o da função logarítmica vem até aqui embaixo, ó. Correto? Esse é o gráfico da função logarítmica, então. Agora, sabendo disso, vamos lembrar um pouquinho de propriedades dos logaritmos. Vamos lá? Então, vem comigo. Então, galera, a primeira propriedade vai ser o seguinte. Pegar a propriedade mais básica dos logaritmos. A primeira vai ser essa daqui, ó. Se liga. Vou resolver isso aqui, galera. A primeira propriedade é o quê? Eu vou fazer uma mudança. Eu vou pegar e vou chamar, vou igualar isso aqui a um x. Correto? Esse x seria o valor do log. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse a, eu vou elevar a esse x e eu vou igualar a esse y. Tudo bem? Então, fazendo isso, vai ficar da seguinte forma. Vai ficar a elevado a x, que é igual a y. A função logarítmica, galera, uma propriedade muito importante dela é que ela é a inversa da função exponencial. Tudo bem? Então, se ela é a inversa da função exponencial, o que você vai perceber? Você vai perceber que eu posso pegá-la e posso transformar numa função exponencial. Tudo bem? Foi o que eu fiz aqui. Agora eu vou resolver essa função exponencial como nós vamos ver daqui a pouco. Tudo bem? Então pense comigo. A função logarítmica é a inversa da exponencial. Então essa aqui é a primeira propriedade. Vamos para a segunda agora? Então vem comigo. Log de xy na base a. Como é que vai ficar isso aqui? O log de xy na base a é a mesma coisa que log dx na base a mais log dy na base a. Entendeu? Então, isso aqui é o log de xy na base a. Log de xy na base a é igual ao log de x na base a mais log de y na base a. Show de bola? Agora vamos para a próxima propriedade. Tá. Log de x sobre y na base a é a mesma coisa que log dx na base a, agora menos log dy na base a. Tudo bem? Log de x na base a menos log de y na base a. Isso aqui é log de x sobre y na base a. Ok? Tudo certo? Agora vamos para a próxima propriedade, que é a famosa propriedade do peteleco. A segunda propriedade é a seguinte, ó. Log de x vezes y na base a é igual a log de x na base a mais log de y na base a. Essa aqui é a segunda propriedade aí, correto? Essa terceira propriedade é a seguinte, galera. Log de x sobre y na base a, que é igual a log de x na base a, menos log de y na base a. Agora vamos para a quarta propriedade. É a famosa propriedade do peteleco. Por quê? Porque você, olha aqui de cara aqui. Você vai pegar esse x aqui e você vai colocá-lo aqui, correto? Você dá um peteleco, ó, jogando ele aqui para frente. Então, fazendo isso, vai ficar da seguinte forma. Vai ficar igual, né? Joguei o x para cá para frente, então vai ficar x vezes o log de y na base a. Tudo bem? Então, essa aqui é a quarta propriedade aí.
Vamos para a quinta e última, que é a propriedade de mudança de base, ok? Então, galera, agora nós vamos estar tratando de mudança de base, ó. Ele dá log de x na base y e quer que eu mude para a base 10. E quer que eu mude para a base b, correto? Então, como é que vai ficar isso aqui? Isso aqui vai ficar igual a log do x, né? Aí eu vou colocar na base b, né, que é na nova base, e vou dividir pelo log do y, que eu vou colocar na base b, ok? Isso aqui, então, seria a função logaritmo. Fala, galera, vamos agora para a função exponencial. A função exponencial é do seguinte tipo: f de x é igual a elevado a x. Onde esse x aqui, galera, é um expoente e esse a aqui é uma base, correto? Só que, na verdade, esse a aqui ele tem que ser diferente de zero, ok? Então, sabendo disso, vamos lembrar do domínio dessa função. O domínio dessa função aqui, galera, é o valor de todos os reais, né, que o x pode assumir. Tudo bem? Porque qualquer número elevado a zero vale 1, né? Desde que esse aqui seja diferente de zero. Então, o domínio dessa função são os reais. Tudo bem? Esse aqui é o gráfico da função a elevado a x. Sabendo disso aqui, como é que é o gráfico delas? Vamos ver? Então vem comigo. Então esse aqui é o gráfico, né, galera, da função exponencial. Valeu? Agora, por último, vamos falar da função inversa. Então, galera, a função inversa, ela vai ser o seguinte, pessoal. Você, por exemplo, tem uma função da seguinte forma, ó. F de x, que é igual a ax mais b. Você tem que ver alguns passos para poder calcular a função inversa dessa daqui. Vamos fazer isso? Então vem comigo. O primeiro passo que você vai fazer é chamar o f de x de y. Então, fazendo isso, vai ficar da seguinte maneira. Vai ficar y, que é igual a que multiplica x mais o b. Tudo bem? Agora que nós fizemos isso, vamos para o segundo passo. O segundo passo seria isolar o x. Passo, galera, onde tem x eu vou trocar por y, onde tem y eu vou trocar por x. Ou seja, eu vou pegar, dizer o que? O x eu vou trocar por y. Fazendo essa troca, a vezes o y mais o b. Certo? Então, eu troquei. Agora, o terceiro passo vai ser isolar. Então, vai ficar x menos b, que é igual a vezes y. Ou seja, isolando o y, vai ficar x menos b sobre a. Agora eu troco o y para o f menos 1 de x. Então vai ficar da seguinte maneira. Vai ficar f a menos 1 dx, que é igual a x menos b dividido por a. Isso aqui, no caso, seria a função inversa. Então, qualquer função que você pegar, galera, você tem que fazer dessa forma. Vamos ver um exemplo? Então, vem comigo. Então, galera, como é que nós vamos fazer para resolver essa daqui? Perceba comigo. Primeiro passo, como nós já vimos, é trocar o f de x. Então, fazendo isso aqui, vai ficar da seguinte forma. Vai ficar y igual a 2x menos 10. Agora, o segundo passo é você
Tudo onde tiver x, tu colocar y. Onde tiver y, tu colocar x. Vamos lá? Então, vai ficar da seguinte forma, ó. X, que é igual a 2y menos 10. Jogar o menos 10 para lá, vai ficar x mais 10, que será igual a 2y. Sabendo disso, isolando o y, ficará x mais 10. Esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Tudo bem? Agora, por último, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o seguinte, eu troquei x com y, né? Fiz agora o nosso terceiro passo, que foi isolar o y. Agora nós vamos trocar o y para o f elevado a menos 1 de x. Então vai ficar da seguinte maneira. Passo 4, vai ficar o seguinte, ó. F elevado a menos 1 dx, que é igual a x mais 10 dividido por 2. Ok? Então, essa daqui é a função inversa dessa função aí. Vamos para mais um exemplo?